As gerações passadas não entenderam o Bitcoin, tá? Recusarão o Bitcoin, ignorarão o Bitcoin e tá tudo bem, tá? É normal, é tranquilo e isso é bom, tá? É bom. E bom, rapaziada, hoje, tá no vídeo de hoje, eu tô a fim de falar sobre o porquê as gerações passadas, tá? As gerações dos mais velhos aí, tá? Dos nossos pais, dos nossos avós, nossos tios, não entendem o Bitcoin. E porque eles vão ignorar essa tecnologia, tá? E tá tudo bem. Não é o papel deles entender, tá? E muitos nem vão entender, muitos nem querem entender. Tá? E tá tranquilo. Isso é bom, tá? Isso nos beneficia mais. Então, bom, geralmente os mais velhos, eles viveram em fases, em épocas diferentes das nossas, tá? Então, é, na época do seu pai, na época do seu avô, era algo que era importante para ele. Vamos supor, na época dos seus avós, naquela época, o que era importante, o que era revolucionário, era roças, tá, terras, beleza? Na época dos nossos pais, começou a ser os imóveis. Na nossa época, é o Bitcoin, tá? E assim vai. Mas muito provavelmente, da nossa época a seguinte, adiante, o Bitcoin permanecerá, tá? Então, tipo assim, daqui 15, 20 anos, quem tiver Bitcoin vai ser como aquele cara detentor de fazendas de terras gigantescas que tem hoje em dia, que comprou essas terras, essas fazendas há 20 anos atrás. Só que quem comprar o Bitcoin se dará muito melhor, muito mais bem, porque Bitcoin é escasso, tá? Tem um supply máximo. É seu, é propriedade privada, tá? Cada vez menos existe Bitcoin no mundo e cada vez mais a população aumenta. Não vai ter Bitcoin nem Satoshi para todo mundo, tá? Então, já as terras tem uma oferta limitada sim, são escassas, tá? Porque tem uma quantidade certa de terra, de hectares no mundo, no planeta. Só que o problema das terras é que não são suas. Você não pode fazer o que você quiser na sua terra, tá? Você não pode ir construir qualquer coisa na sua terra sem informar o proprietário soberano, que é o Estado. Como as suas casas também não são suas, tá? Casas, ao longo do tempo, sempre haverá mais, tá? A todo momento tem casa sendo construída. Só que a população vem caindo, tá? As pessoas vão parando de ter filho, vem parando de ter filho, tá? É só você pegar pelos seus avós, pelos seus pais e por você. Quantos filhos seus avós tiveram? Quantos filhos seus pais têm? Quantos filhos você quer ter? Então a população caminha num limbo de cada vez menos as pessoas quererem ter filhos. Vai chegar numa época que as pessoas não vão querer mais ter filhos e vão querer ser pai de pet, entendeu? Vai ser tipo o fim da raça humana. Basicamente isso. Então, são épocas passadas, épocas anteriores, tempos anteriores, tempos diferentes, tá? Então, muito provavelmente, se você for falar de Bitcoin sobre as novas tecnologias atuais com uma pessoa da geração passada, ela vai te chamar de louco, ela vai te tratar como um doente, como um retardado, como se você fosse um cara que sofre com esquizofrenia e que tá vendo alucinações. Só que isso é normal. Por quê? Porque ele não está aberto eles não estão abertos a receber essa informação. A mente deles está ainda focada com as coisas boas que eram na época deles. Só que as épocas passam, as tecnologias avançam. Ô, caralho. Percebi agora que eu estou sem o mic ligado. Porra. Esqueci de ligar. Pronto. Só que a tecnologia, rapaziada, ela avança, a tecnologia aprimora, tá? Sempre a tecnologia vai evoluir, tá? Sempre, sempre ficará mais fácil produzir as coisas. O acesso a informações sempre ficará mais fácil. A rapidez, a tecnologia sempre avançará, você querendo ou não, tá? E se você não se adequar a isso, você vai sofrer, tá? Coisas que não se adequam à tecnologia ficam para trás, perdem valor. Porque a tecnologia não depende de você, não depende de ninguém. Ela só vem e quem acompanhar o bonde se dá bem. E quem não acompanhar se dá mal.
ela vem atropelando tudo, tá? As inteligências artificiais vêm no mundo para automatizar tudo, para deixar tudo mais fácil, tá? Tudo mais automático. O gasto energético ser muito menor, tá? Uma IA não dá trabalho quanto um humano pode dar, tá? Um humano é muito menos produtivo do que uma IA, do que um robô, do que uma máquina, do que um kit de regras que são letras e números que geram uma certa programação para tomar uma certa decisão, tá? E uma IA, um robô, é muito mais assertivo do que um humano. Então, a sociedade caminha para um mundo muito tecnológico e muito aprimorado, tá? Onde hoje a gente vive em um sistema que ter terras já não é mais tão interessante, ter casas também já não é mais tão interessante. Por quê? Porque existe o Bitcoin, tá? O Bitcoin foi criado em 2008, tá? Bitcoin é uma moeda escassa, Bitcoin é uma moeda digital, tá? Bitcoin tem um supply máximo, Bitcoin funciona através de computadores espalhados ao redor do mundo. A rede do Bitcoin funciona através dos mineradores que resolvem cálculos matemáticos, tá? Cada satoshi que você compra, você está deixando a outra pessoa que ignorou sem satoshi. Então, para as pessoas mais velhas, para as pessoas velhas que acompanham os meus vídeos, seja você que é velho ou que você não é, cara, agradeça se você entendeu o Bitcoin e aproveite, tá? Porque muito provavelmente o seu vizinho não entendeu, não vai entender nos próximos anos e nunca entenderá. E tá tudo bem, tá? Ele vai ser escravo, é a escolha dele, tá? As pessoas querem ser escravas, as pessoas gostam de ser burras de natureza, tá? Tem pessoas que não nasceram para ser livres, tem pessoas que não nasceram para correr riscos, são pessoas que querem segurança, tá? E segurança te leva a escolhas fáceis, a escolhas seguras. Só que você esquece que nada é seguro. Você sempre estima, você está sempre especulando. Tudo na vida é uma especulação. Você sempre especula, você acha, você trabalha, você toma decisões no seu achar. Você nunca está totalmente decidido, 100% decidido com 100% de informações complexas. Não. É basicamente são você basicamente você acha as coisas e nem tudo nem tudo vai ser como você se planeja também. A vida não é perfeita como tudo que você planeja vai acontecer. Então a vida também são um jogo de especulações, de você você achar, não é? Você não tem certeza de nada. Você não tem certeza do que você quer há um ano, tá ligado? Então é isso, tá? Eu tenho meu canal no YouTube, eu publico conteúdos de Bitcoin diariamente. Eu falo sobre Bitcoin, eu falo sobre essa tecnologia, eu falo sobre a porra toda. Tem pessoas que acompanham, tem muitas pessoas que gostam, pessoas jovens que se inscrevem, uma vez que acompanha a trajetória do canal e que de fato gostam disso. Só que tem outros que vão entrar nos meus vídeos, vão me tratar como loucos, me tratar como um psicopata, como um jovem que fica furado num quarto, numa caverna, que ignora a realidade e louco, tá ligado? É normal isso, tá? É normal, eu respeito as opiniões, tá? Tudo bem, você pode achar o que você quiser de mim, tá? Só que o fato é, daqui 10 anos, você vai voltar nesse vídeo e se você tiver comprado Bitcoin, você vai me agradecer. E se você for a pessoa que você recusou e ignorou, você vai voltar aqui, vai ver meus vídeos, provavelmente você não vai comentar porque você não vai ter coragem suficiente, tá? De assumir que você fracassou. Mas você vai lembrar, você vai falar, caralho, uma de libertário, 18 anos, moleque sem faculdade, sem nada, moleque só estuda e grava conteúdo. Assistia ele, só que eu achava que ele era louco. Olha o louco onde tá ligado? Então, são tempos novos, tempos diferentes, tecnologias novas, tudo diferente. Quem se adequar vai se dar muito bem, tá? As pessoas que aceitarem vão se dar muito bem, tá? Isso é fato, beleza? Estamos passando por uma mudança monetária na sociedade nunca antes vista, tá? Na história da humanidade nunca antes existiu um dinheiro, tá? Como existe hoje, que é o Bitcoin, tá? Nunca existiu uma maneira de você precificar valor ao longo do tempo, de você ter uma reserva ao longo do tempo tão previsível quanto o Bitcoin, tá? Muitos argumentam, Bitcoin não tem previsibilidade,
Bitcoin sobe 5% hoje, cai 20% amanhã. Irmão, isso é curto prazo, tá? Se você olhar o Bitcoin em décadas, se você olhar o Bitcoin de 5 anos, a curva dele é assim, ó. E muito provavelmente vai continuar assim, ó. E assim vai, tá ligado? Se você é uma pessoa que pensa a longo prazo, você de fato se dará muito bem, tá? Porque Bitcoin é basicamente você já sabe que você venceu. Você só precisa esperar, ter paciência, tá? Porque o Bitcoin não precisa de todos aceitando, o Bitcoin não precisa de adoção global. Não precisa que todas as pessoas comprem Bitcoin. Não. Só precisa que os 4% comprem, os 4% mais ricos, que são quem está realmente comprando, tá? Hoje os ricos, os grandes empresários, as big techs, os governos, os políticos, as pessoas que são relativamente importantes no mundo, as pessoas que têm poder e que têm poder aquisitivo, estão acumulando, tá? Não são todas, claro, mas a grande maioria está acumulando sim. E isso é uma merda, por quê? Porque cada vez menos você fica sem chance de acumular. Cada vez mais você vai pagar mais caro nem o Satoshi. Por quê? Porque eles estão acumulando a rodo, estão comprando. Estão comprando, vai acabar que você vai ficar sem. Quando você for comprar, não vai ter mais tempo. Tá ligado? Vai ter tempo, você vai pagar. Você vai comprar Bitcoin a 10 milhões de dólares a unidade. Tá ligado? E quem comprou a 100 mil tá rindo à toa. Tá? Então, rapaziada, tipo assim. Não queira que as pessoas mais velhas entendam o Bitcoin. Na verdade, não queira que ninguém entenda o Bitcoin, a não ser você. O seu papel é entender o Bitcoin. A salvação é individual. Você e você salva o seu patrimônio, tá? Não queira que o próximo salve e tome as mesmas decisões que você. Porque cada um é cada um tem uma maneira de pensar, tá? Não é porque eu vejo o mundo desse jeito que as pessoas também têm que ver, tá? Esse é o meu achar, esse é o meu querer, essa é a minha visão de mundo. Segue quem quer, observa e admira quem quer, tá ligado? Se você acha que eu sou louco, ignora. Nas próximas décadas vamos ver quem foi realmente o louco e quem foi o inteligente. Se foi você que parou de me seguir, parou de me acompanhar, ou se fui eu que aceitei o Bitcoin. Tá ligado? Eita. Mas de fato, é isso. Tá? Você não precisa que ninguém aceite o Bitcoin. Não tente explicar para as pessoas o que é o Bitcoin. Tá? As pessoas, conforme for tendo acesso à informação, vão pesquisar, vão querer estudar, vão querer saber o que é o Bitcoin. Aí sim você pode fazer o que eu faço. Você pode criar um canal no YouTube e perante as suas experiências, perante o que você sabe sobre um protocolo, você publicar na internet, para que outras pessoas vejam e para que outras pessoas aprendam e que você agregue valor na vida das pessoas e que você receba por isso, tá? Só que no mais, no dia a dia, ninguém vai querer saber, principalmente as pessoas que são das gerações passadas, tá? Então, não tente explicar o que é Bitcoin pro seu pai e pra sua mãe, tente, tá? O seu pai muito provavelmente estará preocupado com o próximo carro e casa que ele vai comprar, com o próximo terreno, tá? Lembre o que eu te falei, são tempos diferentes, tecnologias diferentes, épocas diferentes, tá? Anos diferentes, tá? Então aproveite que você vive numa era do dinheiro digital, do dinheiro descentralizado, tá? Aproveite que você vive na era das inteligências artificial, do acesso à informação ser muito rápido. Com um clique você tem acesso às maiores notícias do mundo, tá? Aproveite que você consegue desenvolver idiomas através da internet, através de dias. Aproveite que com uma câmera, um celular e palavras você consegue gerar valor e ganhar muito dinheiro com isso, tá? Aproveite tudo isso, porque tudo isso hoje está a seu favor. A internet veio isso, tá? A internet veio para facilitar e ajudar as pessoas. E aproveite, use a seu favor, tá? Mas não queira que as pessoas pensem como você pensa. Não, tenha as suas próprias decisões, os seus próprios pensamentos, as suas próprias experiências, tá? Foda-se os outros, foda-se as pessoas, se são seus familiares ou não, não importa, tá? A salvação é individual.
Você faz o seu pé de mesa, você faz o seu pé de meia, você faz a sua base estrutural financeira, tá? Você poupa na sua reserva, você salva o seu dinheiro e você se salva do sistema estatal brasileiro, o sistema estatal fiduciário. E você se prepara para a sua família, para as próximas pessoas que irão sair dos seus ovos, tá? Ou da sua barriga, se você é mulher e está assistindo, tá? Então, esquece. Não tente ensinar para outras pessoas. Fique na sua, tá? No máximo, crie conteúdo para a internet, o que estou fazendo, que as pessoas certas, as pessoas devidas, o algoritmo vai trazer elas para os seus vídeos, elas vão se identificar e vão falar com você. Agora, no mais, se você quiser falar para as pessoas na rua, quiser falar com as pessoas dentro da sua casa de lá, não sei o que, você vai ser tratado como louco, tá? E isso é só mais uma consequência aí de aceitar a realidade e de achar que tudo isso que vivemos aqui pode sim ser mudado por um ativo específico, tá? Que te protege de políticos, que te traz soberania, que te traz previsibilidade a longo tempo e que protege o seu dinheiro de qualquer sistema estatal e de qualquer crise. E que se você quiser, ninguém rouba de você, tá? Isso é o Bitcoin. Tamo junto, fui. Rapaziada, se você gostou do vídeo, só pra fechar aqui, deixa um like, tamo junto, se inscreve aí, dá aquela moral, entendeu? Tem um link aí na descrição, se você gosta do canal, apoia o canal anonimamente, tá? Através das segundas camadas do Bitcoin, tá? Que é a camada Lightning, tá? Caralho, eu rotei. Então, faça sua doação se você quiser. Então, se você não quiser doar, não tem problema, tá? Tá tranquilo, o canal é aberto a todos. A doação é bom que ajuda o Cauã, o nômade libertário, né? A acumular mais uns satoshizinhos e fazer aquele DCAzinho. Mas, é isso, rapaziada. Tamo junto, um abraço aí, fui.